Agradecer a presença dos conselheiros locais, presença do Dr. Malaquias. Esse evento foi planejado, programado pelos conselheiros da Comissão de Comunicação e Educação, a pessoa do Guido, da Carol, da Giselda e do Léo, da Marina. Que a Marina está em tudo, quase que nem a Benedita, em todas, né? A gente acaba esquecendo. Que vem trabalhando bastante nessa última gestão, vamos dizer assim, do ano passado, esse ano. Tivemos muitos avanços nessa área, com jeitinho, né, Guido? Conseguimos muitas coisas aí. Então, essa comissão realmente merece um reconhecimento aqui e espero que continue a partir de maio com quem estiver aqui à frente, tá bom? Eu vejo que tem alguns conselheiros locais, porém poucos. O convite foi feito, eu não sei o que está acontecendo com... Bom, a gente até sabe que nas unidades de saúde, com o fim, provavelmente, do contrato com o Mahatma Gandhi, o desinteresse já vem acontecendo há um tempinho atrás. Mas isso é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar muito, trazer a comunidade para as reuniões dos conselhos locais. Fazer esse pessoal ter interesse novamente em participar. Porque nada melhor que a população para trazer, saber dos problemas e saber as soluções para aqueles problemas onde elas moram. Então, eu acredito que a gente tem que desenvolver um trabalho muito grande nesse sentido. E eu espero que esse conselho, que aos trancos e barrancos, está se reerguendo depois de um atropelo aí há um tempinho atrás, está se reerguendo e eu acredito que nós estamos no caminho certo. Então, foi convidada pela Carol, só vou ler o nome para não falar errado. Ana Paula Polacchini de Oliveira. Isso. Ela é advogada, professora universitária, doutora especialista em Direito Constitucional. E nada melhor que uma pessoa da área jurídica para trazer alguma luz para a gente. A gente ouve muito aqui em nossas reuniões, leis. Mas isso aqui está na lei, aquilo não está na lei. Então a gente vai entender um pouquinho também dessa parte. E, como o tema já diz tudo, ser conselheiro, nós estamos a essa altura? Ou simplesmente nós estamos aqui porque a igreja a qual eu pertenço me indicou, a empresa no qual eu trabalho me indicou, ou porque eu quero me aparecer? Então isso é uma questão que a gente vai ter que refletir. Então, te dou as boas-vindas, obrigado. Obrigada a você. E a palavra é sua, fica à vontade. Obrigada. Sim, obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Principalmente, acredito eu, que todo mundo começou o dia bem cedo hoje, né? Ou não? E aí, eu estou acostumada a trabalhar à noite, então é agora que eu começo a ficar pilhada. Meu horário de pico é exatamente agora até 1 da manhã, que é o pico da energia. Eu dou aula à noite, majoritariamente, mas trabalho manhã e tarde também. Então, basicamente, tem muita gente que segue 3 jornadas diárias, às vezes 4, né? Então, eu sei como pode ser bastante... É um empenho, para além, às vezes, de uma
de uma obrigação, como, né, você colocou, estar aqui hoje à noite, ou ser conselheiro ou ser conselheira. Então, é um pouco disso que eu quero abordar inicialmente com vocês, e também fico aberta a provocações com base no que vocês passam, no que vocês estão vivenciando enquanto conselheiros e conselheiras de saúde, né? Então, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade, a quem me fez o convite, então, muito obrigada. E aí é sempre uma honra poder falar, principalmente para quem está com o pé no chão, a gente chama de chão de fábrica, né? Quem está trabalhando, então tem muitas pessoas ligadas à gestão, obviamente, isso é um nível de chão de fábrica, a gente está lá, do mesmo jeito que quem usa o serviço todo dia, de saúde, ou semanalmente, ou mensalmente, e quem é trabalhador e trabalhadora da área de saúde. Então está todo mundo no chão vivendo uma realidade que é, já há muito tempo, a implantação do Sistema Único. Então é sempre uma oportunidade e uma honra poder conversar sobre isso, para além do pessoal da minha área, que às vezes a gente senta numa mesa para discutir, por exemplo, vamos discutir como que a gente, em parceria com o Conselho de Assistência ou com o Conselho da Criança, vamos regulamentar tal coisa no município, ligada, por exemplo, ao centro-dia, ou ligada a uma atenção em saúde para uma pessoa acolhida e que precisa transicionar de um parâmetro para outro. E aí você fala assim, pô, mas a gente vai sentar com quem para conversar? E para escrever essa norma, ou debater, ou ver como ela vai ser implantada? Vai ser com o pessoal da área do direito? A gente se entende na nossa área muito rapidamente, porque existe uma linguagem, um jeito de falar e de escrever que distancia a gente da população e da sociedade. Então, quando nós vamos conversar na minha área, é muito fácil, como qualquer técnico de qualquer área, é muito fácil conversar entre si. A gente se entende entre os nossos, digamos, iguais, né? Então, quem é da área jurídica se entende com a área jurídica, quem é da enfermagem se entende com quem é da enfermagem, e assim vai. Só que não é assim que a gente constrói as coisas, é assim que a gente executa tarefas. E executar tarefas é muito diferente de construir coisas, né? Então, é sempre um desafio conversar com quem não é da área jurídica sobre muitas coisas que são jurídicas, porque a gente acaba transformando essa área, que é importante para transformar as coisas em algo, às vezes, mais evidente e tal, em algo muito distante da sociedade. Por isso que eu já comecei abrindo, né, a lei municipal com vocês antes de entrar nos slidezinhos que eu programei para a gente conversar. Então, eu agradeço. Sintam-se à vontade para interromper, para a gente transformar isso em uma conversa. E aí eu acho que seria uma conversa inicial, né? Nós, lá na nossa instituição, já fazemos um trabalho bastante contínuo e permanente em outros conselhos, e fica à nossa disposição de estar para vocês. Então estamos à disposição para também fazermos um trabalho semelhante com o Conselho de Saúde, né? Então eu me coloco aqui num encontro inicial, até para ouvir vocês, pensando nesses desafios que o Conselho se coloca para 2026. E aí foi feita uma apresentação. Então eu sou professora aqui na cidade, no curso de Direito e de Medicina da Padre Albino, né, do Centro Universitário Padre Albino. Então trabalho com saúde e direito já há bastante tempo. E lá nós desenvolvemos, tanto que alguns de vocês eu conheço já, eu digo, das quebradas aí antigas, né, há praticamente 15 anos, que a gente tem um projeto com o Conselho da Criança e com o Conselho de Assistência e com o Conselho da Pessoa Idosa também na cidade. Já fizemos e já executamos algumas tarefas em parceria. E da mulher também, exatamente. Então, na parte da violência doméstica, com o Conselho da Mulher, às vezes, ou algumas questões relacionadas à regulamentação. No Conselho da Pessoa Idosa, com a discussão da reformulação da lei municipal do Conselho da Pessoa Idosa, regimento interno. E aí muitas vezes também com o Conselho de Assistência e com o Conselho da Criança. Então a gente está à disposição e para pensar em como nós
dentro do nosso projeto de extensão lá da instituição, podemos contribuir para o Conselho de Saúde. Né? E acho que funciona muitas vezes de modo dinâmico a gente fazer oficina. E me agrada muito a metodologia de fazer oficina. É literalmente a gente sentar junto em volta de uma mesa para executar determinada tarefa junto. Quando a gente faz junto alguma coisa em um tópico que seja do interesse do conselho, depois a gente reproduz esse modo de fazer as coisas em outras tarefas. Então, nada impede de, em uma reunião ordinária do conselho, ser inserido como pauta do conselho determinada demanda. Olha, a gente está com tal pauta para a próxima reunião ordinária. Tem alguma coisa que vem em mente de vocês agora, quando eu estou falando? Alguma pauta, algumas coisas que estão chamando a atenção de vocês no dia a dia, enquanto conselheiros e conselheiras? Coisas que estão falando, nossa, pô, isso está aparecendo aqui para a gente discutir com frequência, isso está travado, isso a gente precisa desenrolar. Se alguém tiver alguma, fique à vontade para colocar. Tem alguma coisa que vem em mente? E o papel que o conselho tem em relação à questão da parceria, né? Porque basicamente o modelo de saúde ele conta com a participação direta e indireta do Estado. O Estado ele não consegue executar diretamente todas as suas atribuições. Então ele faz parcerias para isso. E aí muitas vezes isso se trava. E aí como é que cabe ao conselho agir em relação a isso no campo das suas atribuições que começam aqui com a lei? Então pode-se colocar como ponto de pauta algum aspecto específico em relação a isso, e aí pode ser, por exemplo, em relação à parceria, né? Então, que a gente fala de organização social, e até depois eu vou compartilhar uma situação com vocês, e aí a gente encaminha isso em uma determinada reunião e pensa em como reproduzir isso em outras. Então a gente fica à disposição nesse sentido. Então é uma pauta presente, é algo que já vem se mostrando há alguns meses, e que como é que o conselho atua em relação a isso, né? Então fica essa indicação, fica essa sugestão, e a gente está à disposição nesse sentido. Todos são conselheiros aqui, conselheiros municipais. Quem é titular? Deixa eu ver, se puder só levantar a mão. Então temos alguns conselheiros titulares. Quem que é suplente? E aí a gente pensa na própria composição do conselho como um todo. Eu, particularmente, venho também de um outro município e lá acompanho a experiência de ser conselheira em alguns conselhos locais, que não o de saúde, mas que o de assistência e criança e adolescente principalmente, né? E são conselhos diferentes entre si. Então, tem essa coisa assim, pô, eu sou conselheiro, eu sou conselheira, já estou aqui há muito tempo, quem está no primeiro mandato de conselheiro? Chegou agora. Né? E aí a gente chega muitas vezes de paraquedas. Não chega de paraquedas porque a gente não vem pelo ar, né? Mas jogam a gente ali, abre a porta e fala, vai, fundo. Quem já é conselheiro há mais de 5 anos? Então tem alguma, já está lambada, né? Lambada pensando na década de 90, quando a gente dançava lambada, né, gente? Eu pensava, tem gente que não sabe nem o que é lambada. E quem há mais de 10 anos? Entre idas e vindas, né? Porque tem até uma recomendação que tenha que se intercale, principalmente quem é da gestão. A lei federal que fala do conselho, ela fala para você intercalar, para você não ficar sendo conselheiro eternamente. Principalmente quem é de gestão. Tudo bem que tem mudança de gestão. E aí eu começo propondo um desafio. O título da minha fala seria esse desafio de ser conselheiro, ser conselheira. E aí a gente pensa, é uma atividade voluntária, relevante e é um serviço honorífico. Então, por mais que seja voluntário, ele está querendo dizer assim, a gente não vai receber pagamento por isso. Então, ele é voluntário. Por outro lado, a gente tem as responsabilidades tal quais como se fôssemos servidores públicos. A gente chama isso, né, essa função, a gente não deixa de ser um agente, enquanto conselheiro, um agente público, sem ser servidor. Então, a gente tem o desafio de voluntariamente contribuir para a construção de algo que a gente não consegue enxergar no todo. A gente vai lá, atua em pequenas coisas, fica se vendo distante de muitas decisões e dos próprios recursos que são destinados para a área da saúde, e a gente não consegue necessariamente acompanhar o todo. Então,
como é que a falta dessa noção do todo pode interferir na nossa função de conselheiro, sendo algo praticamente voluntário. Então, tem muitos desafios em ser conselheiro e ser conselheiro, e aí qual é o papel que nos cabe? Fiquem à vontade, então, eu disse, para interferir, vamos pensar nessa questão propriamente, então, do próprio papel das organizações sociais, e isso pode até ficar como sugestão para um próximo debate, porque aí a gente entra na lei das OS, por exemplo, no modelo de contrato de gestão, que é o que a lei das organizações sociais estabelece, né? E aí eu começo assim, bom, então tá, somos todos conselheiros, estamos aqui, e aí você colocou uma questão que é muito evidente nos conselhos, e aí eu fico pensando como é que com coisas que ficam sempre tão evidentes, a gente precisa escondê-las, e a gente precisa colocá-las embaixo da mesa. O que eu estou querendo dizer com isso? Cada um de nós está aqui motivado por razões diferentes. Nem todo mundo aqui está pelo mesmo motivo, né? Quando se concebeu a criação de conselhos, se pensou num modelo de cidadania. Num país que esqueceu e que ignorou o que é ser cidadão praticamente durante toda a sua existência enquanto país. Então, o Brasil, em todos os nossos anos, né, então mais de 500 anos de existência, a gente só criou um modelo de cidadania a partir de 1988, com a Constituição de 88. Por mais que muitos de nós já estamos exercendo cidadania há muito tempo, é só com a Constituição de 88 que tem, de fato, a afirmação fundamental e a tentativa de garantir direito de cidadania. Lá na Constituição de 1946, tinha uma ideia, só que aí veio a ditadura militar. E aí é com a Constituição de 88 que a gente cria um modelo de cidadania. E quando a gente fala de Conselho de Direito, isso vem inserido no modelo de cidadania. E quem ajudou a isso acontecer na Constituição de 88 foi a luta da saúde. E muitos de vocês sabem disso, porque vivenciaram ela na pele. Foi parte do movimento sanitarista que trouxe a demanda por participação popular no Estado. E que isso acabou contaminando de um jeito muito positivo, tocando os outros conselhos. Então é quase uma contradição. Tem gente que desde a década de 70 está lutando por participação social, por visibilidade, por ser visto, por ser bem recebido, por ser ouvida. Mas é só com a Constituição de 88 que isso entra no papel. E a gente não dá muito valor para isso, porque a gente é muito sofrido historicamente, alguns de nós muito mais do que outros, não tenha dúvida. Eu falo sofrido, mas eu estou na camada dos que sofreram muito pouco. Sou uma mulher branca, classe média, baixa, classe média, que seja, e que senti na pele muito menos do que toda a população que usa o SUS diariamente com frequência, sente todos os dias. E tem a ver com o fato de a gente ampliar a garantia de participação social no SUS, esse lugar de fala, que talvez a fala que eu estou produzindo aqui, em que medida ela também contribui para a própria participação social. Isso tudo entra no jogo. E eu comecei esse assunto dizendo assim, o que é evidente e que a gente muitas vezes ignora? Os conselhos de direito são espaços políticos e são espaços de poder também. A gente não pode ignorar isso. Então, na mesma mesa, na mesma reunião, vão ter usuários e usuárias que estão ali por razões diversas, porque gostam de participar, porque já tem uma dimensão política em si, porque tiveram que lutar muito no dia a dia, né, indo para lá e para cá em busca de direitos, e acabam entrando para os conselhos locais e participando de algum modo. Isso é um espaço político, mas há também representações políticas, há representações partidárias, há gestão, há os trabalhadores com as suas demandas, e está todo mundo junto. E cada um não vai evidenciar necessariamente a sua pauta individual a cada reunião e a cada encontro. Mas está todo mundo junto para trabalhar num coletivo. Tem hora que vai vencer o que tem mais informação.
Tem hora que vai vencer o que tem mais acesso direto às grandes decisões, e tem hora que vai vencer a construção coletiva. E quando a gente se dispõe a exercer esse papel e debater tudo isso na mesa, as coisas vão fluir melhor, porque aí a gente está construindo um espaço democrático. Isso é um tremendo desafio, porque aí a gente vai para um segundo ponto, que é o que, assim, está ali estampado na legislação. A gente olha para a lei e se distancia dela. Por quê? Porque é chato, não é? Não é chato. Fala sério. Eu sou da área, eu adoro uma lei. Adoro, falo assim, vamos escrever um projeto de lei? Eu, como professora de Direito Constitucional, já curto, falo assim, vamos, sou capaz de ficar uma noite inteira escrevendo artigo tal, o que vai no inciso, o que vai no parágrafo, meu olho brilha. Mas porque eu adoro. Agora, pega, isso aqui é praticamente melhor, né, que um Rivotril, e eu nunca tomei Rivotril, então eu não sei, provavelmente se eu tomar vai me derrubar. Mas o pessoal diz, porque você começa a ler, o negócio cansa. Só que eu começo colocando uma coisa que é muito séria. Enquanto a gente não afirmou alguns direitos na lei, isso não foi nem o ponto de partida para coisa alguma. Foi só passando a prever alguma coisa em lei que o negócio começou a acontecer em termos de exigência, de exigibilidade. Eu consigo colocar e falar, isso eu consigo exigir, porque isso está na lei. E se não tivesse na lei, nem isso a gente conseguiria. Então, começar a dar valor para o que está no papel, por mais desafiador que seja fazer acontecer, é fundamental. Principalmente para quem sabe que quando o negócio não estava na lei, o bicho pegou. Então vamos pegar uma série de questões hoje que são dificuldades que a gente tem no âmbito do sistema de saúde. Acesso a medicamentos de alto custo, que não necessariamente estão previstos em listas na portaria de acesso. E como é esse sistema de distribuição, né? Uma coisa é discutir o que está na lista, outra coisa é discutir o que não está na lista. E estar na lista é estar na lei. Então a gente começa dando valor para a lei. Eu chamei a atenção para um fato de que na arena política do Conselho vão estar presentes diversos interesses. E quais é que a gente vai transformar publicamente em interesses legítimos? Porque aqueles que não são legítimos, as pessoas não vão evidenciar e não vão falar. Então vamos trazer para a arena pública e para a discussão das reuniões do Conselho os interesses legítimos, que é o interesse dos trabalhadores, dos usuários e também dos gestores. O gestor e a gestora tem que pensar em recurso, tem que pensar em capilaridade, tem que pensar em distribuição, tem as suas demandas e tem que deixar isso evidente também. Falar, olha, a gente tem um problema de distribuição, de territorialidade, de universalidade e tem que trazer à tona. Por sua vez, os trabalhadores têm as suas condições de trabalho, têm o seu cotidiano, as suas dificuldades de enfrentamento e o usuário tem o acesso. Uma parte da pesquisa que eu fiz e acabei vivenciando em alguns grupos focais que eu montei durante o meu doutorado, então a gente fazia reuniões mensais, sentava em volta da mesa um monte de gente que demandava por direitos, ia construindo individualmente e coletivamente quais eram as demandas de direitos do grupo. Então, enquanto a gente tem qual determinado em tal território, em relação a questões ligadas a saneamento básico, tem tal demanda de UBS, por exemplo, jogando isso para a área da saúde. E a gente ficava discutindo os grupos focais ali, e eu vivenciei nos grupos focais que eu participei, então eu, Ana Paula, com mais 10 pessoas que usavam um determinado serviço, e eu não era usuária do serviço, eu era acadêmica, estudante, e o resto era o pessoal que estava lá, hoje eu preciso tal, semana que vem eu vou voltar para tal coisa, e por aí vai. E apareciam nesses grupos coisas que eu li em textos que eu acompanhava na teoria. E um deles era o sentimento de expulsividade que as pessoas sentem quando entram muitas vezes num equipamento público, num ambiente público. Será que todo mundo que está transitando na rua entra com tranquilidade dentro do prédio do Conselho de Saúde e chega aqui e fala, gente, estou chegando, esse espaço é meu? As pessoas não se sentem pertencentes a um determinado território. Esse sentimento aparece nos textos teóricos que eu leio. E a gente vivencia isso na realidade de uma unidade de saúde, por exemplo.
o sentimento de expulsividade, o sentimento de amargura, de não direito. E quando a gente coloca na lei um determinado direito, isso já é o ponto de partida para a gente ser titular dele, para a gente começar a exercer. Então também é prioridade as demandas dos usuários, por isso que eles têm que ser maioria em termos de participação no âmbito do SUS, e foi isso que foi defendido na década de 90, e é isso que está interferindo nos outros conselhos hoje em dia. Então, quando eu digo a gente coloca em cima da mesa quais são as demandas de todo mundo, com legitimidade, a gente está falando de onde a gente vem mesmo. Então, se eu sou gestora, eu tenho as minhas questões que precisam ser evidenciadas e todo mundo precisa entender. Lógico que não é tudo que se coloca, mas se apresentam muitas. Os trabalhadores e as trabalhadoras também, os representantes das entidades também, os usuários e as usuárias também. E como é que a gente coloca isso tudo em cima da mesa? Dentro de um contexto político de disputa muitas vezes de recursos. O segundo ponto, que é o que me fez querer abrir a lei, foi o fato de que eu disse para vocês que ali é coisa chata, né? E se a gente achar que é chato demais, nós vamos deixar para os advogados e para as advogadas sempre dizerem o que está escrito ali. E a gente acha que é função deles. Então, eu vou falar, porque pode ter outros colegas aqui da área do direito, então sintam-se também a vocês estendida a minha fala nesse aspecto que eu vou colocar agora, que é, se todo mundo aqui não tomar posse disso, não tenha dúvida que quem vai tomar posse disso somos nós. E aí vocês vão jogar pra gente o dever de dizer o que está escrito ali. A gente foi quem escreveu a lei. Sendo que essa semana acabou de sair uma alteração em lei federal de um dever que a gente tem agora de simplificar a linguagem jurídica. Isso aconteceu no Ministério Público, na Defensoria Pública, e agora a gente já começa a ter lei federal sobre isso. Nós temos o dever de escrever mais simples. Nós temos o dever de nos comunicarmos de forma mais simples. Nós temos o dever de sair da nossa bolha, da nossa área técnica, e transformar a linguagem do nosso dia a dia técnico enquanto profissionais em algo do cotidiano da vida das pessoas na linguagem. Então, se todo mundo jogar o dever de interpretar a lei para nós vamos continuar falando difícil ainda. E aí nós vamos dizer exatamente como vocês devem viver o SUS. Sendo que quem está vivendo o SUS são vocês, e não nós. E aí o bicho pega, porque vai ficar tudo difícil, ninguém se comunica, e quem vai ter o tom da verdade somos nós. E vocês se estrupiam. E eu interpreto do meu jeito e ponho em baixo com eles. Então, exatamente. E aí, se eu interpreto do meu jeito e se eu deixo escondida, já volto para o cantinho daqui, né? Se eu deixo escondida sob a mesa a pretensão, eu já manipulo todo mundo. E já controlo e já exerço o poder. Que é a noção antiga de controle social de antes da Constituição de 88. Todo mundo aqui é agente de controle social. Só que a ideia de controle social mudou. É o conselho controlando o Estado. E não controlando, mandando nele. Porque o gestor foi eleito, ele toma decisões, ele decide sobre recursos. E na saúde tem coisas específicas. Mas é a sociedade acompanhando o Estado e dando tom. Literalmente, o que a lei está falando é Conselho de Saúde, você dá o tom. Você estabelece diretrizes, você estabelece estratégia, só que para isso a gente precisa se comunicar. Às vezes parece algo muito distante, como eu disse, chato, o próprio conselho em uma reunião, sentar para debater uma das atribuições que estão ali, melhorou, né? Uma das atribuições que estão ali e pensar como todo mundo entende ela e construir o sentido dela junto. E não propriamente ficar perguntando para um advogado. O advogado é necessariamente o que significa o que está numa lei. A gente vai contribuir para isso. Mas quem tem que dar o sentido é quem está aplicando.
e não necessariamente quem é da área do direito privilegiado. Tá bom, você está falando isso aqui para a gente, mas vai falar com o pessoal do jurídico, eles não têm esse entendimento normalmente. E isso vai precisar ser mediado, ser construído. Mas se a gente pega, por exemplo, então o que eu abri aqui? Eu abri a lei municipal de Catanduva, que institui o Conselho Municipal de Saúde. Ela é a nossa ferramenta de trabalho? Todo mundo aqui tem uma cópia impressa da lei? O outro tem que falar assim, eu tenho, né? Eu tenho, exatamente. É o ponto de partida. Então o Conselho vai imprimir uma cópia para todo mundo? Nós vamos viabilizar isso? Né? Tá em casa, estamos carregando vaginha. A gente vai montar uma pasta sobre isso? Às vezes a gente fala assim, Ana, mas você veio isso para falar de coisa simples desse jeito? Também. Porque a gente simplifica. Só um detalhezinho agora. Hoje em dia, com o celular, a desculpa é tudo celular. Tudo que eu chego no celular, eu gosto de imprimir, eu gosto de ler. Eu mandei encadernar as leis, os regimentos e tudo. Por quê? Na dúvida eu pego isso. É melhor para mim entender no papel do que no celular. Sim. Aí quando você pede, você depende, né? A secretaria tem que dar condições. Mas quando você pede essas condições, vai ficar muito caro. Vai gastar dinheiro. Isso. Então, exato, e tem essa coisa do celular, e a gente vai criando pastas, por exemplo, mas muita gente fala, eu tenho lá arquivado, mas como é que eu abri e de fato eu li? O que muitas vezes pode ser feito é preparar um grupo de encadernações, umas 10, 20, então vamos pensar, 24 conselheiros, suplentes, para serem consultadas durante as reuniões, e todo mundo usa na reunião e devolve. Se alguém quiser levar para casa, que leve aquele dia e depois devolve. E fica levando mesmo com anotações pessoais sobre o material de trabalho. Estou dizendo isso por quê? Porque a gente começa pensando nas atribuições do conselho. Tem ali uma... Ela é curtinha, então aí você fala, o que eu vou imprimir? Eu vou imprimir a lei municipal para a gente montar, vamos montar um material de suporte para o conselheiro, para a conselheira, para a gente ir se familiarizando com essa linguagem, com essas coisas. O segundo documento que vai ali é o regimento interno. Né, o regimento interno do conselho, porque aí esse é o segundo documento mais importante do Conselho Municipal de Saúde, o seu regimento interno. E depois outras resoluções que ele vem criando, ou mesmo as demandas, e isso pode ficar arquivado como se fosse uma biblioteca, a gente leva e traz. Porque aí vocês apresentaram, bom, então temos essa demanda em relação a uma organização social. A gente tem uma lei federal aprovada na década de 90 que criou as organizações sociais no país e que mudou o modelo de parceria com algumas políticas públicas, especialmente a saúde. Desde então, o Estado de São Paulo passa a atuar diretamente com parcerias com organizações sociais, que é um tipo de ONG diferente. Não é uma OSC, que é o que a gente chama, antigamente a gente chamava de ONG, né? Então eram as filantrópicas, depois virou ONG, depois virou, eu chamo de OSC, mas todo mundo chama de OSC, Organização da Sociedade Civil. Se eu falo de OS, eu estou falando de outro modelo, que não é uma OSC comum. Podemos fazer uma tabela comparativa? Então, assim, me colocando na condição de ser conselheiro, como que e eu estou falando eu, mas é como se eu estivesse no lugar de vocês, colocada sentadinha aí. Como que eu me vejo diante disso? Já fiz uma leitura do início ao fim? Ou vou deixar a cargo dos advogados e das advogadas fazerem isso isoladamente? Não, já fiz. Tendo lido, e aí é uma lei curtinha, então dá até para falar que dá tempo, e dá para programar um tempo da própria reunião, mesmo que tenham muitas demandas nas reuniões para isso, para discutir essas atribuições. Por exemplo, uma delas, fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e serviços de saúde públicos e privados, para que tenham melhores condições. Então, essa fiscalização cabe ao Conselho, tendo muitos outros órgãos de fiscalização também. Ele não é o único, mas ele é o fundamental no modelo de gestão democrática. E aí, quando a gente começa a se apropriar disso, passa a ser um ponto de partida para um segundo problema do eu que está aí. Tá bom, então agora que eu me apropriei dessa lei e vou consultá-la, não preciso dominá-la inicialmente, mas eu vou consultando devagarinho, aos poucos, de vez em quando,
quais são as dúvidas que eu tenho na condição de conselheiro e conselheiro, porque a gente pode ter muitas dúvidas, principalmente para quem está chegando agora. E aí tem uma coisa que é importante na área da educação, mas eu considero que é coisa de mergulho. Sabe esse negócio de mergulhar embaixo lá do mar? Profundidade, com cilindro e tal? Eu comecei a fazer isso há algum tempo atrás. E tem uma regrinha lá no mergulho, que é assim: qualquer mergulho que você vai fazer, você sempre segue o menos experiente. Porque lá você tem que administrar riscos quando você está embaixo do mar. Você não pode brincar, falar, vou pegar e tocar tal coisa que eu não conheço, vou me machucar. Pode dar algum problema, pessoa, né, já era. Então tem 10 pessoas embaixo do mar. Quem é o mais experiente? É ele que vai ditar o funcionamento das coisas? Não, ele fica atrás, para monitorar todo mundo que está na frente, para administrar os riscos. Isso vale pensando também em modelos de saúde, né? Então eu estou só usando um exemplozinho de uma coisa aparentemente nada a ver, mas para pensar como é que a gente constrói muitas vezes uma política pública. Eu tenho que usar o conhecimento dos mais experientes de uma forma didática, para que os menos experientes se sintam pertencentes e possam também dar sua contribuição, porque eles não são menos experientes. Eles só não estão acostumados com aquela instituição. Eles só não estão acostumados com esse modo de ver as coisas e funcionar. Mas se eles estão aqui por algum motivo, e todo mundo tem algo a agregar. E se eu já me senti repelido, rejeitado desde o início como alguém que não tem o conhecimento, como alguém que não participa, eu nunca vou conseguir me integrar. Então as reuniões vão ser sempre conduzidas por aqueles que têm mais experiência o tempo todo e que vão aumentar sobre si a sua carga de responsabilidade e vão ajudar a afastar também os menos experientes que estão chegando. Então, como é que nesse modelo de conselho a gente consegue, de forma didática, trazer toda a experiência, mas dar poder de fala, acolhimento para todos os que estão chegando, porque todo mundo tem algo a contribuir no conselho. Isso deixa as reuniões muitas vezes mais demoradas? Deixa. Isso pode dar debate porque vira falatório? Sim. Porque a gente sabe muito bem que ser democrático é muito difícil. É mais fácil ser autoritário, é mais fácil ser impositivo, e aí aquelas reuniões que fluem bem, todo mundo entra mudo e sai calado, e todo mundo delibera em silêncio sem nem saber o que está fazendo, de democracia isso não tem nada. Então, primeira coisa, me apropriei. Segunda coisa, para eu poder participar, eu tenho que ter conhecimento. E aí, para eu ter conhecimento, eu preciso entender. Para isso, a gente tem que se sentir acolhido para poder debater isso. Então, fica essa primeira indicação, e aí eu fui me avançando bastante, mas eu vou ser rápida aqui em relação àquilo que eu trouxe, né? E depois eu compartilho também esse material e fica também o convite para a gente, enfim, fico à disposição para caso queiram a gente continuar a conversar em outras ocasiões, né? Você falou das ações de serviço da descentralização, que é uma parte das ações de serviço, né? Sim. Que é onde eu e que isso está criado em regimento interno. Então, abrindo o regimento interno, a gente vê que dentro do conselho tem uma organização interna. E quem define o próprio regimento é o conselho. Então, discutir e entender o regimento interno, quando os novos conselheiros tomam posse, é fundamental. Tomei posse, entrei para o conselho, precisamos discutir o regimento interno entre todo mundo para ver se está todo mundo. Não é só dizer, tem tais comissões, quem quer participar. Porque eu nem sei o que é essa comissão. Então temos uma comissão responsável por acompanhamento e fiscalização, uma por orçamento, como é que ela atua? Como é que a gente vai trabalhar? E não simplesmente chegar na reunião e ir aprendendo conforme, porque assim, a gente está acostumado a trocar o pneu do carro enquanto ele está em movimento. Mas peraí, a gente precisa de algumas pausas para entender, senão a gente não vai dar conta. E desculpa, eu te interrompi, pode falar. Só que quando a gente fala, não sei, eu gosto de acompanhar as reuniões do tipo de saúde, do conselho local. Tem gente que fala que não é isso daí, não é papel da gente, não é papel da gente. Como você vai fiscalizar, vai acompanhar um trabalho que está lá no regimento, que está sendo feito, que
está no RDTA, que está no plano anual da saúde, entendeu? Então, se você não vai na reunião, é isso que eu falei na reunião hoje. Se a gente não tiver, eu gostaria que todos os distritos participassem, trouxessem os problemas para a gente fiscalizar melhor, entendeu? Há os canais de escuta, que às vezes estão muito distantes, mas acompanhar essas reuniões, e até porque muitos também fazem parte delas, né, é fundamental. E aí tem a ver com esse acompanhamento e com essa fiscalização, e que vai se dar tanto nas unidades públicas quanto nas unidades privadas, porque é o que a lei municipal está estabelecendo. E a lei municipal só está estabelecendo isso porque tem previsão em lei federal, né? Geralmente, na reunião do Poder Local, muita pouca gente fala, eles mesmos que estão lá dentro do Poder de Saúde, que são os fiscalizadores locais da saúde, eles mesmos não falam o que está acontecendo. Então, se você não perguntar, se você não tiver pano fogo, nem esgoto, o conselheiro poder falar, ele não fala. E aí, muitas vezes, o que funciona bem nessas reuniões, só um minutinho, então, muitas vezes, o que funciona bem nessas reuniões é criar um modelo de reunião que não necessariamente usa esse formato que a gente está utilizando. Então, que você faz na forma de algum tipo de dinâmica, para discutir determinado assunto, e aí alguém depois vai ter que sistematizar isso para levar para as demais instâncias, né? E você cria uma metodologia que aí acaba funcionando muito bem. Oi. O conselho local é interessante para todo mundo, é um auxílio que tem, mas só que é muito mal acompanhado pela própria Secretaria da Saúde. A última reunião que esteve no meu distrito não compareceu ninguém da saúde. Então, a maioria das pessoas aqui não são voluntários, são indicadas. Esse voto de indicação reflete na decisão. Como é que o grupo vai levantar isso na própria reunião ordinária? Então, dentro da reunião ordinária, colocamos como pauta como é a interlocução com os conselhos locais. E nessa interlocução com os conselhos locais, como é que vai funcionar isso, às vezes, de forma descentralizada. Então, isso pode ser estabelecido de uma forma simples, com base num cronograma saudável, porque também a gente não tem condições, muitas vezes, de abraçar tudo de uma vez. Mas como isso passa a ser executado é fundamental, né? A gente parte no conselho, a gente, enquanto conselheiro, está fazendo parte de uma instância deliberativa. Então, o Conselho de Saúde é um conselho deliberativo. Todo mundo está familiarizado com o termo deliberativo, que é o próprio poder de decisão, junto com as conferências, né? Então, quando a Constituição de 88 vem sendo estabelecida e a própria Lei 8.080, e depois a lei que regulamenta o Conselho Nacional de Saúde, ele vai dizer, são duas as instâncias deliberativas da saúde, conselhos e conferências. E aí isso vai funcionando de forma periódica, né? Aqui no município de Catanduva, a gente tem muitos conselhos, e um desafio que o Conselho de Saúde tem, porque ele geralmente é um conselho que tem tantas demandas e tem uma articulação interna tão estruturada e tão complexa, que ele acaba não conseguindo dialogar com os demais conselhos só quando ele é muito provocado, ou quando alguma coisa explode. Aí o Conselho de Saúde vai agir, vai conversar com os demais. Tanto que ele funciona de uma forma... Por quê? Porque ele foi, do ponto de vista da construção democrática no país, ele foi o primeiro. São os Conselhos Nacionais, Estaduais e Municipais de Saúde que abriram a porteira para a criação de todos esses outros. No próprio movimento social. Então ele se articulou de tal forma, tanto que ele funciona de forma apartada dos demais. Dentro de uma estrutura administrativa... que é a estrutura administrativa do Estado, que é extremamente problemática. Do mesmo jeito que ela funciona muito bem quando vai criar uma política para cada coisa, para poder ter um orçamento da saúde, para poder ter um orçamento para a educação, para poder ter um orçamento para assistência, e aí isso acaba sendo fundamental, cria um problema, porque aí cria um lugar que não se comunica com os demais, né? Então, tem o aspecto positivo e tem o aspecto negativo. O fato é que é um desafio para o Conselho de Saúde, de fato, verificar como é que ele trabalha com os outros conselhos do município, principalmente em algumas demandas. A gente chama atenção para a questão do COMAD, né, o álcool e drogas, e aí como é que é essa articulação em relação à própria saúde, assistência e pessoa idosa em relação ao envelhecimento,
e como isso é trazido para dentro, inclusive, do diálogo de referência e contra-referência entre unidades de saúde e outros equipamentos do próprio município que comunicam-se entre si no modelo de gestão, mas quando vai para os conselhos não conseguem se comunicar. Então, quem está lá dentro da gestão tem um acesso privilegiado à informação que o restante dos conselheiros não tem. E quando eles vêm para a reunião, eles já têm esse universo que eles veem muito bem e pressupõem que o restante dos conselheiros enxergam as coisas dessa forma. E aí, muitas vezes, isso acaba esbarrando em termos de comunicação. Então, o Conselho de Saúde, ele precisa também ter um momento em que ele passa a, de alguma forma, fazer uma articulação com outros conselhos, que é o que acaba acontecendo dentro da gestão, dentro do município, das secretarias, quando as próprias secretarias se reúnem para conversar. Só que isso não vai para os conselhos. Então, você cria paredões também, que acabam interferindo em como a própria política vai sendo construída no município, porque aí você vai criando um distanciamento. Os conselhos, eles acabam se distanciando da construção da política. Então, eu chamei atenção para a questão da lei e do regimento interno, como é que a gente se apropria. Vocês chamaram a atenção em como a gente conversa com os conselhos locais, e eu também estou chamando a atenção em como a gente conversa com os demais conselhos do município. Nem todos eles são deliberativos, né? Deliberativos são poucos no município de Catanduva, e consultivo a gente tem a outra grande maioria. Eu chamo a atenção para vocês para um decreto municipal, que é o 7409 de 2018, por quê? Porque ali ele fala que sobre o município, sobre o prefeito homologar os encaminhamentos do Conselho de Saúde. Então, o Conselho de Saúde cria uma regra, numa resolução, o jeito que o Conselho se comunica como norma chama resolução, porque é um coletivo isso aqui, então resolvemos que, se resolvemos que, criamos uma resolução, por isso que chama resolução, né? E aí o Conselho cria uma resolução que vai ser homologado. O que é homologar? É confirmar a validade. E por que no Conselho de Saúde isso acontece? Porque a lei federal exige. Só que isso passa, às vezes, a ser uma prática em todos os outros conselhos, que não é necessário. Só no campo da saúde que isso passa a ser obrigatório por uma exigência da lei federal. Nos outros conselhos isso acaba acontecendo, mas não tem necessidade nenhuma do ponto de vista legal. Aí, nesses momentos, é que a gente chama o pessoal da nossa área para ajudar a entender como que essas todas pecinhas são juntadas, das leis e das diversas resoluções, né? Não, então, parte dos conselhos. Há um conselho dos secretários municipais de saúde do Estado. Sim. Nessa sua fala, seria interessante a criação do Conselho Municipal dos Conselhos? Não ser... Para se articular, para se reunir mensalmente, cada um trazer, porque tem do álcool e drogas, tem da mulher, tem do idoso, que acaba refletindo na saúde. Então seria uma forma, uma troca de experiência, cada um agregar aquilo que o seu conselho debate, discute. Não seria uma... Como na saúde a gestão dos recursos e o funcionamento da política é muito mais estruturado legalmente, como cada coisa tem que acontecer em primário, secundário, terciário, como que a distribuição dos recursos obrigatórios se dá e o modelo de gestão ele é mais ou menos engessado, então isso acaba gerando um fechamento em relação aos demais. Os demais trazem as suas demandas e falam, em relação a isso já tem isso. E a gente não pode fazer tal coisa. Então isso causa, inclusive, dificuldades quando o município poderia ser criativo e ter autonomia para propor novas soluções. Então isso é possível. E esse espaço de articulação, então há municípios que criam comitês que reúnem não só os conselhos, como todas as políticas juntos, ampliando o espaço participativo. Então, isso pode ser feito por um decreto municipal, então é um decreto do prefeito que articula isso e aí traz, junto com os gestores de assistência, de educação, de saúde, de todo mundo, também conselhos e entidades e cria um espaço ampliado
Como pode ser um espaço de diálogo entre os conselhos? Você não precisa criar necessariamente um conselho dos conselhos, mas reuniões bimestrais, encontros em que os conselhos acabam fazendo em conjunto, é fundamental para encaminhar a solução para determinados problemas e para poder ter visibilidade a muitas coisas. O que acaba acontecendo é que você, por exemplo, é representante no Conselho de Saúde, mas acaba sendo também no de assistência. O outro é no da criança, acaba sendo no idoso da saúde. Você falou, estou em todas, né? E essas pessoas acabam auxiliando quando, na verdade, não é papel delas. Então, tem muita gente que está assumindo um excesso de responsabilidades, ou porque tem mais acesso à informação, ou porque tem mais experiência, ou porque está em vários conselhos. E acaba trazendo para si essas responsabilidades e os outros acabam se distanciando por causa disso. Quando, na verdade, ninguém tinha essa intenção. É porque no dia a dia isso acaba acontecendo. Então, como é que a gente ajuda a desconstruir essas coisas também no próprio conselho, né? Acaba sendo fundamental. Você falou das resoluções. Inclusive, há sanções previstas na legislação caso não haja a homologação de uma resolução. Nós temos uma lei aqui que estabelece algumas situações que o Conselho pode tomar em relação a uma não resolução assinada pelo prefeito. Sim, isso pode ser encaminhado. Daí a importância de uma assessoria jurídica autônoma. Então, a lei municipal que estabelece o Conselho Municipal de Saúde dá para ele o poder de fazer determinadas contratações. E dentre elas, você muitas vezes tem uma assessoria técnica que garante a autonomia do conselho. E aí poder debater essas questões, porque a homologação nada mais é do que uma confirmação de validade. Não é propriamente um juízo que decide entre o certo e o errado, né? Literalmente, isso é válido. Vocês chegaram de pleno acordo a isso? Está dentro da lei? Tá. Então, não é meu papel interferir. Então, a gente tem que buscar qual que é o sentido originário de homologação. Mesmo que não goste, isso faz parte. São caminhos e são estruturas. E não é fácil fazer essa mediação, né? Propriamente. Então, a quem cabe a decisão de poder? Quando a gente está dentro do poder público, e aí a gente vai para conselheiro, eu já volto nisso que eu estava falando, né? A gente tem um monte de norma que se aplica. A gente tem a lei municipal que cria o conselho, e aí a base de tudo está na lei 8142 de 1990, que é uma lei que estabeleceu a própria criação dos conselhos nacionais, dentro do desdobramento da lei 8080, né? Então, isso é ferramenta de trabalho para o conselheiro. Entender o conselho municipal, estadual, federal, além disso, lógico, que os grupos bipartite e tripartite de funcionamento do SUS e os conselhos locais. A estrutura dentro da saúde é muito mais complexa, muito mais articulada e desenvolvida ao longo da história do que das outras políticas. Então, muitas pessoas que chegam para o Conselho de Saúde com o olhar dos outros conselhos se deparam com uma estrutura mais difícil de trabalhar. E isso é importante ser percebido desde o início. Nós estamos falando de muitas instâncias diferentes, com as quais cada um vai atuar. As ferramentas básicas de trabalho estão aqui, nessas leis iniciais. E se elas não estão didáticas o suficiente para a gente, como é que a gente vai deixá-las didáticas o suficiente para nós? Nesse caso, eu acho até que dá para fazer algumas consultas para IA, muitas vezes. Mas a recomendação é que se discuta isso nas próprias reuniões. Tem um espaço na reunião para isso, para todo mundo poder falar e trazer, e alguém dar esse suporte técnico, né? Eu estou pensando nessa questão do tempo aqui, quanto tempo eu tenho. Posso ir mais um pouquinho, gente? E aí a gente pensa assim na composição dos conselhos, como cada um de nós se identifica com o órgão que a gente está representando, né? Então, essas são as 24 representações que a gente tem no Conselho de Saúde, sendo que ele conseguiu trazer para si a representação dos conselhos locais e das entidades de uma forma muito mais firme, permanente e certeira que os outros conselhos. Porque aí ele dá o tom dizendo assim, ó, metade é de quem, de fato, está em contato direto com o serviço e não com a oferta do serviço. E a outra metade, que passa a ser 1/4 para a gestão e 1/4 para os trabalhadores.
né? Então, é para ter um aparente desequilíbrio, porque tem um grupo que tem maior representatividade. Mas esse desequilíbrio está aí para equilibrar. E para isso o conselho acaba tendo que demandar sempre um suporte técnico. Ele precisa de um suporte técnico para deixar tudo muito didático para todo mundo. Não pode ser o tom da gestão. Porque o tom da gestão vai ser outra linguagem, vai ser outro nível de informação. Só que no dia a dia é tudo tão corrido. E é tanta demanda em cima de tão poucas pessoas que acaba acontecendo isso e não é por má fé. É literalmente por sobrevivência. Então, são poucos aqueles que acabam trazendo, né? Então, a questão da definição da pauta, como as coisas chegam para o conselho, acaba sendo um grupo seleto que muitas vezes faz isso e não necessariamente por intenção. Então, como é que isso está sendo debatido? Como é que esses bastidores são também percebidos pelos próprios conselheiros, né? Aqui eu transcrevi literalmente o trecho da lei que foi atualizado para prever as representações. Então, como cada um se representa o tempo todo no próprio conselho, né? E aí, as próprias atribuições, o que normalmente o Conselho de Direito faz, né? O Conselho de Saúde é um conselho de direito, ele é deliberativo, então, e aí literalmente as suas decisões, elas são homologadas, não significa que elas são propriamente objeto de deliberação de um outro poder, é só uma questão de homologação, né? E aí para isso ele normatiza muitas vezes, então quando fala estabelecer diretrizes, estabelecer estratégias, isso vem na forma de uma norma, que é uma resolução. Para cada determinado tipo de assunto, o Conselho pode editar resolução própria. Ele vai orientar, inclusive, o próprio poder público e as organizações da sociedade civil sobre como eles devem agir. E quanto mais ele orienta, mais ele se aproxima delas. Quanto menos ele orienta e mais ele chega em tom de poder de fiscalização, mais ele se distancia delas. Porque muitas das instituições estão se estruturando para isso. Há conselhos que acabam escrevendo e cadastrando instituições, há conselhos que não fazem isso. Então, tudo depende da lei de criação e do próprio regimento interno. E muitas vezes o regimento interno está incompatível com a lei. Então, como é que esse regimento interno é conhecido a partir daquilo que a lei estabelece? O ponto de partida tem que ser a lei municipal. A gente tem que dominar o regimento interno, mas o ponto de partida é a lei municipal e a própria lei federal que estabelece o papel dos conselhos. E se a gente vê que alguma coisa do regimento interno não está funcionando de acordo com o que está estabelecendo a lei federal e a lei municipal, o problema está aí, né? E aí acaba que ele vai fiscalizar a gestão, a execução dos serviços, dos programas, dos projetos. E no caso de alguns conselhos, benefícios. No caso da saúde, não, né? Então, como conselheiro, o que eu preciso saber? E aí que a demanda, eu sou voluntário, eu já tenho as minhas demandas do trabalho, ou da minha vida, estou correndo por aí. E aí, ainda por cima, eu tenho que me apropriar desse tipo todo de informação, por quê? Porque é uma questão de cidadania. Então, independente do motivo que traz cada um até o conselho, e que são muitos, e que está naquele jogo político que eu falei, quando a gente chega aqui, a gente tem uma decisão a tomar. Eu estou aqui para representar o quê? Né? E deixar isso evidente. Então a gente precisa conhecer as normas aplicáveis aos conselhos, as normas que se aplicam a todos os conselhos e qual que é a natureza temática de cada um. E nós estamos falando de uma política pública extremamente complexa. Se eu sou um trabalhador que está lá na atenção primária, na estratégia, por exemplo, de saúde da família, muitas vezes eu não conheço outros aspectos da política porque eu não estou trabalhando diretamente com isso. Só que enquanto eu estou no conselho, muitas vezes a gente tem que participar dessas demandas. Então, o que a gente precisa em termos de informação para cada reunião? Então, tem que trazer alguma coisa que tem que ser encaminhada e deliberada. Por exemplo, em relação à organização social. Então, precisa de algum tipo de informação sobre isso para todo mundo poder tomar decisão? Precisa. Senão, ninguém vai estar tomando uma decisão de forma democrática de fato. Porque não há democracia sem conhecimento. Democracia não é só simplesmente votar. Quem concorda permaneça como está. Aprovado por... não, você com sua cabeça. Então temos um voto contra. Porque é assim que a gente muitas vezes delibera as coisas. Eu estou brincando. Mas às vezes, se a gente for na Câmara de Vereadores, é assim, né? E aí, entende? Já votou, acabou. Não, declaração de voto. Então, democracia não é só votar. Não é só decidir.
Se não há conhecimento, não há participação efetiva. Então, menos é mais. E aí, o que a gente está fazendo com relação a isso de forma responsável? Como é que a gente divide essas atribuições? E aí, como é que a gente provoca as pessoas para virem participar mais do conselho nesse sentido? Né? Oi. Se um conselheiro descobrir o caso de malversação de recursos públicos, que atitude que ele deve tomar? São dois caminhos, né? Pensando nessa questão da própria atribuição. Já chega aqui, ó. Então, é aí que eu queria chegar. Nós, enquanto cidadãos e cidadãs comuns, estamos na rua, vivendo a nossa vida, a gente toma conhecimento de determinados fatos. Alguns deles a gente tem o dever de comunicar, né? Então, por exemplo, é dever de todos zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Pegando uma situação qualquer. Então, a gente tem que comunicar, por exemplo, para o conselho tutelar algo que a gente toma conhecimento. Agora, se eu sou médico, se eu sou professor dessa criança, aí não é só simplesmente um dever de cidadania, é um dever legal imposto. Então, eles têm que notificar. Então, né, começa daí. E quais são os canais instituídos para isso? Agora, transfere isso para o poder público. Se eu sou servidor, se eu sou servidora pública, e eu estou em qualquer lugar, pode ser num pronto atendimento para a população para solicitar um documento, mas pode ser numa OBS. E chega uma determinada demanda de atendimento e fala, não é aqui que eu te atendo, não é aqui que você, né, não é aqui que você vai atender essa demanda, é em outro lugar. E eu não sou servidora pública, eu sou empregada privada, né? Mas eu estou me colocando na condição de um servidor. Eu não cheguei ainda na sua pergunta. Então eu comentei, enquanto cidadão, enquanto cidadã, quando a gente toma conhecimento de alguma coisa, em algumas situações a gente tem que comunicar. Mas se a gente não comunicar, não é que vai acontecer alguma coisa com essa pessoa. Se eu ocupo determinado trabalho, determinado ofício em relação a algumas coisas, aí eu tenho dever. Aí agora eu vim para o exemplo na condição de servidores e servidoras públicas muitas vezes. Se chega uma coisa que não é nenhum tipo de denúncia, é literalmente a pessoa buscando um serviço, eu estou em busca de um documento, sento de um lado da mesa, você é servidor público, está do outro lado da mesa, e eu fui no órgão errado pedir o documento. Aquela pessoa fala, não posso te atender, não é aqui. E normalmente ele fecha a pasta, assunto encerrado. Ele está descumprindo um dever funcional, que é um do livre encaminhamento dos atos administrativos. Eu, enquanto servidor, eu tenho que tentar descobrir para você onde é que a sua demanda tem que ser atendida. Por quê? Porque eu sou um servidor público. Porque eu estou ali para exercer essa função. E nós não temos essa cultura no país. A pessoa fecha as costas e fala, não, eu tenho tantas demandas para atender que eu não consigo te atender agora para descobrir onde você vai achar essa coisa. Mas se nem eu que trabalho no poder público sei, como o cidadão que vai saber? Então, é o município, é o estado, ou a União que não está se comunicando devidamente com a sociedade. O correto é esse servidor falar, espera só um pouquinho, eu vou atender essa demanda e já a gente vai tentar descobrir onde é que você vai buscar esse documento. E poder encaminhar essa pessoa para o local correto. Né? E isso vale para o campo da saúde. Só que ele não necessariamente é executado no cotidiano. Muitas vezes a pessoa fala, não, só que isso começou a ser aprimorado, isso vai sendo aprimorado. Agora a gente pensa quando a gente está falando de denúncias, ou quando a gente está falando de má destinação de recursos públicos, ou quando a gente está trazendo de mau uso ou uso indevido. Se eu sou servidor, eu tenho o dever de comunicar. Qual vai ser o canal interno de comunicação? Vai ser para o meu superior hierárquico imediato? Ou vai ser para o próprio Ministério Público? Aí tudo depende do nível de demanda, mas se a gente toma conhecimento de algo irregular que está sendo feito, nós temos, enquanto servidores, enquanto agentes, conselheiros, temos o dever de encaminhar. E aí o próprio conselho, ele vai ter canais para receber denúncias, para encaminhar e para abrir procedimentos de acompanhamento e fiscalização dentro das suas atribuições. Se a minha atribuição está em acompanhar a política, mas eu tenho conhecimento de algo que é papel do Ministério Público fazer, eu tenho que encaminhar para o Ministério Público. E eu não estou encaminhando algo que já é um julgamento. É uma informação, porque uma coisa é a gente ter acesso a relatos, a fatos, a dados.
O que eu tive conhecimento? Eu tive conhecimento disso, então eu comunico que chegou até mim tal informação. Não sei se ela procede. Agora é dever de outro buscar saber isso. Então muitas vezes a gente recebe as coisas achando que já está tudo pronto, encerrado, que algo de irregular já aconteceu, quando na verdade não é meu papel fazer essa investigação. Vai ser de outro órgão. Mas eu tive acesso a isso, então agora eu encaminho para quem é o dever fiscalizar ou investigar, para que eles avaliem se é pertinente ou não, mas pelo menos eu disparei, eu não coloquei aquilo dentro de uma gaveta. Isso a gente não pode fazer. Isso vale para qualquer coisa, desde um atendimento até o acesso a uma informação, a um dado para o qual eu não posso me omitir. Né? Então é a gente diferenciar o que são dados do que são fatos, informações, do que são eventualmente denúncias. Porque do mesmo jeito que há denúncias infundadas e que às vezes não vai ter pertinência nenhuma, há aquelas que são. Né? E isso tem a ver com uma coisa ali que a gente chama até de legalidade. Tem o poder público, ele não pode validar coisas que são irregulares. Coisa que muitas vezes no nosso cotidiano, da nossa vida pessoal, privada, a gente pode. Eu fiz tal coisa que estava equivocada, agora eu vou corrigir ela, arrumando ela mesma. O poder público não pode fazer isso. Se tem alguma coisa irregular, ele não pode corrigir para validar, ele tem que desfazer ou anular. Que a gente chama isso de vício na área jurídica. Atos que sejam viciados não podem ser validados, eles muitas vezes são nulos. Então tudo depende do tipo de questão que chegou até o conselheiro ou a conselheira. Se é alguma coisa que é de fato, que foi feita equivocadamente, por exemplo, olha, foi feita o tal procedimento ou tal programa está sendo convocado por parceria, isso é irregular. Eu não tenho condições técnicas para falar se é ou não. Mas chegou a mim a informação que então eu preciso encaminhar. Né? E aí o poder público que vai decidir se vai anular ou não. Então, cada qual exercendo o seu papel. Mas enquanto conselheiro, a gente tendo conhecimento de algo que precisa ser encaminhado, a gente tem que encaminhar para quem é devido. Perfeito, doutora. Uma dúvida assim, esse caso que a senhora citou, a servidora omitiu uma informação. Poderia ter encaminhado, olha, aqui não é esse o local, mas isso seria a atitude correta, mas não é ilegal. Né? Não é ilegal. Não assim, aí tudo depende a esfera com quais seriam os desdobramentos de deixar de fazer isso. Ela está deixando de atender um direito que é do usuário, da usuária, do cidadão, da cidadã. E aí ela tem um dever funcional. Isso poderia ser passível de responsabilização com um tipo de advertência? Poderia. Mas acaba não tendo essa consequência porque ela não está agindo na ilegalidade. Né? Então, uma coisa os atos ilegais, eles devem ser anulados. Mas aí isso é uma outra coisa relacionada à atuação da administração pública. Mas a gente tem que encaminhar tudo que chega até nós. Né? A gente não pode se omitir em relação a isso. A denúncia tem que ser feita, pode ser feita estadual, federal ou plano? Aí tudo depende do contexto, do tipo de denúncia e do canal. Então a gente tem muitas vezes situações em que o canal de denúncia é uma chamada para um número. A outra é para uma ouvidoria, um Ministério Público, uma delegacia, Ministério Público do Trabalho. Aí depende do tipo de demanda que a gente tem. Do mesmo jeito que o próprio conselho recebe denúncias em relação ao dever de fiscalização que ele tem com relação à política municipal de saúde. Então, ele também tem um canal para isso. Vocês têm ou uma instância permanente, ou para cada tipo de demanda que aparece, cria uma comissão para isso. E aí tem situações em que há sindicâncias, tem situações em que há processos administrativos. Aí tudo depende do que, de fato, está acontecendo. Aí você fala, não, conforme vai aparecendo cada demanda, é que aí o conselho passa a estudar ou solicitar orientações para como deve proceder em determinados casos. O que é fundamental ser considerado para tudo isso também? Que a gente tem no país uma legislação que protege a privacidade das pessoas,
e que não pode permitir que elas sejam publicamente acusadas de algo que não está comprovado. Então a gente tem, enquanto conselheiro, um dever de cautela. Mas a gente não pode admitir também que situações relacionadas a violações de direitos tenham continuidade. Então, uma coisa é a gente identificar alguma violação acontecendo e fazer cessar, fazer parar, comunicando a quem cabe para parar com aquilo agora. Se é o bombeiro, se é a polícia, se é o Ministério Público, é uma coisa. Então, uma coisa é fazer cessar uma irregularidade, outra coisa é fiscalizar, acompanhar ela ou a quem cabe investigar. E aí a gente tem que ter o cuidado nesse acompanhamento, para isso o dever de sigilo e de proteção de dados, né? Então, muitas vezes, enquanto conselheira, a gente tem acesso a muitas informações enquanto conselheiros e a gente não pode achar que o nosso local de trabalho é um desdobramento disso e que a gente pode chegar lá relatando isso tudo. Então, tudo que a gente tem de acesso à informação na condição de conselheiro, é preciso ficar na função de conselheiro, mesmo a gente exercendo outras funções. E a própria proteção de dados de todos os envolvidos. Isso vale quando chegam questões relacionadas a usuários e usuárias da política, a servidores, as servidoras ou trabalhadores de organizações ou as próprias organizações associadas, e qual que é o acompanhamento que a gente está falando em relação a isso e como que a gente está divulgando e fazendo os relatórios com relação a isso tudo. Então a gente tem que ter muito cautela pela essa questão do sigilo e pela proteção de dados. Doutora, né? nós tivemos uma... Sim. Deixa eu só... Eu falou que não comentário com ela no negócio que aconteceu. Às vezes a gente reclama dos conselhos locais, mas a gente também, como conselheiro, quando a gente recebe uma denúncia, eu aprendi isso com o promotor do Ministério que veio dar uma palestra para nós. A gente, quando a gente vai fazer uma denúncia, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que investigar direitinho, saber se aquilo lá é verdade, se tudo aquilo é verdade, para depois a gente tomar decisão. Por isso que ele ensinou para nós. E outra, esse negócio de ser, talvez você recebe uma denúncia do coxinho, do paciente, por exemplo, do trabalhador, quando o coxinho está no exemplo. E a gente vai e passa aquilo para frente, a gente vai lá e fala, fulano, você levou isso. Isso também eu acho que não pode acontecer. Essa questão que eu mencionei da cautela, de como se recebe, qual vai ser o encaminhamento interno, é fundamental. A gente não pode deixar de encaminhar, mas tem que saber como. Então, se a gente tem que fazer uma pausa para organizar isso, a pausa é necessária. Pode deixar debaixo do tapete. Exatamente. Então, como que isso é articulado? A lei LGPD. Ela é usada para tudo, para se incumprir muitas coisas e de impedir de denunciar, de impedir de investigar. Então, essa lei foi criada para proteger, mas também protege o mal intencionado, aquele que não quer que as coisas apareçam, aquele que não quer, aquele que quer te polir, te impedir de denunciar, tudo... de mostrar uma irregularidade. Mas como você falou, o promotor é alertado. O promotor muitas vezes pede para você ser o investigador, quando a obrigatoriedade não é do conselho ser o investigador, é dele. A questão é quem vai ter poder de investigação, quem tem o dever de acompanhamento e de fiscalização, e que dentro da fiscalização há sempre a função de orientação. É um ponto que eu quis chamar a atenção para o papel dos conselhos e do próprio controle social. O dever, né? O dever de acompanhamento e o dever de fiscalização fazem parte necessariamente da função de controle social. E aí, como isso é feito dentro de um protocolo, de uma dinâmica impessoal e que sim garante a proteção de dados para que cada coisa seja divulgada no momento oportuno, né? E aí isso é fundamental. Muitas vezes isso pode contribuir, às vezes sim,
Mas os aspectos da Lei Geral de Proteção de Dados, sobre os quais a gente está falando, e na área da saúde, que envolve muitos dados sensíveis das pessoas, a gente precisa também preservar, né? A gente pode transferir ou assumir uma responsabilidade da gente. Né? Sim, a sim. gente tem um papel até ali, a partir dali, cabe ao outro. Eu acho que, só para a gente caminhar para encerrar, mas esses pontos específicos que vocês estão levantando, a gente terminando, eu fico aqui à disposição para a gente conversar. Tirar algum tipo de dúvida específica também, né? E aí, como eu disse, me colocar à disposição dentro do nosso projeto lá, para a gente poder pensar algumas coisas específicas relacionadas ao cotidiano de vocês, do próprio Conselho de Saúde, em alguma dinâmica até mais participativa, né? Já passo a palavra para você. Depois, o material que eu trouxe, eu disponibilizo, eram referências gerais mesmo, sobre as normas aplicáveis ao Conselho de Saúde, como ponto de partida para a conversa, né? Oi. Só para, se quiser fazer a sua consideração para a gente encerrar. Eu falo assim, você ir lá no local onde você recebeu a queixa, você falar da pessoa que denunciou. É isso que eu falo. Não de mim, não de outra coisa. Mas você vai falar que foi fulano que denunciou. É isso que eu falo. A gente ter canais também que permite, em que medida é possível ou não receber denúncias anônimas, né? E como elas são feitas. Isso também é importante ser levado em consideração, né? Enfim, só para a gente caminhar para encerrar, porque tem a questão do horário de vocês, né? Não, é isso, acho que essas são as considerações. Então, muito obrigada. Presidente, eu queria pedir a palavra, primeiro para agradecer a doutora Ana Paula, agradecer a você de ter indicado, eu achei que foi maravilhoso, tá? Foi muito acima do que eu esperava, maravilhoso o conteúdo, a sua forma didática. Então, eu acho que foi enriquecedor para todos nós, né? Eu quero novamente agradecer em nome do Conselho, né? Em nome da comissão organizadora desse evento, né? E eu, como representante de entidade, eu represento a Associação Comercial e Empresarial de Catanduva, e nós conseguimos com a ACE uma cestinha com produtos locais. Uau, que legal! É uma forma que nós temos de agradecê-la, né? Foi realmente uma ação. Uhum. E eu acho que nós havíamos combinado, o cronograma seria nós fazendo um quiz, interagindo, falando sobre o que foi passado, mas eu acho que foi mais enriquecedor, a Ana Paula falando, que a gente fazer uma micro de cana, né? Já faço aqui um convite para nos aproximarmos mais do seu trabalho, do seu trabalho com os conselhos. Espero tê-la aqui de volta, né? Eu primeiro todo ano, uma vez por ano, né? Obrigada. Podemos programar assim, e é mais reconhecedor ainda uma pessoa intelectual da nossa cidade, com todo esse conteúdo, assim, tem gente muito feliz, para ver que realmente a pessoa da Fundação, nós estamos realmente muito bem representados aqui, né? Então eu agradeço, desculpa o Fernando em nome do Conselho, em nome da comissão novamente, tá? E uma boa noite para todos. Eu agradeço. Obrigada pela gentileza, viu, gente? Adorei. Muito lindo. Obrigada.